Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Gratos pela preferência que nos dá, consigo Júlio Vera Cruz Martins. Vamos falar da inteligência artificial que aprende sozinha. Vamos tomar de empréstimo a conferência promovida pela Escola Universitária Católica sobre Inteligência Artificial, Drones e Direito, proferida pelo padre Afonso Seixas Nunes, da Companhia Jesuíta, especialista em Direito e atual professor e investigador em várias universidades, nomeadamente na Universidade de São Luís, nos Estados Unidos. Mas antes de irmos à conferência, vamos apresentar um condensado com as principais questões abordadas na conferência, não só para as questões colocadas pelas respostas, mas pela parte inicial da conferência, que foi moderada pelo Diretor-Geral das Telecomunicações e Economia Digital, João da Luz. Eu dizia, mas antes de irmos à conferência, vamos repor o outro olhar emitido, o outro olhar do padre Afonso Seixas Nunes, emitido quinta-feira passada, no próprio dia da conferência sobre inteligência artificial, drones e direito. A inteligência artificial, em primeiro lugar, é algo que pertence ao campo da robótica e da engenharia, como qualquer outra tecnologia emergente. A questão que se coloca é quais são as implicações que o uso da inteligência artificial vai ter na sociedade e, portanto, a importância de regular pelo direito. O direito não visa pôr limites na criação da tecnologia, mas preocupa-se com os riscos. No sentido mais específico da inteligência artificial aplicada ao domínio militar, que é a minha área, existem muitos problemas, nomeadamente no campo da responsabilidade. Ou seja, se um mecanismo que usa inteligência artificial comete um erro, vamos imaginar matar ou destruir algo que não devia ser destruído ou eliminado do campo de batalha, quem é que vai ser responsável? Portanto, esse é o principal problema para os juristas, é o foro da responsabilidade de quem usa mecanismos com inteligência artificial. Está em curso neste momento, sobretudo, a faixa de Gaza, Israel, na Ucrânia, a utilização de inteligência artificial, mesmo que seja de forma não assumida, é uma realidade. Neste caso, a responsabilidade deve ser atribuída a quem? Ao utilizador da inteligência artificial? Nos conflitos que referiu, sobretudo de Israel, não têm sido utilizados sistemas autónomos de guerra, têm sido utilizados sistemas de suporte de decisão para os comandantes militares, ou seja, existe toda uma rede de computadores que faz uma avaliação do campo de batalha, mas é o comandante militar que decide se vai fazer ou não aquilo que o computador lhe sugere. Portanto, neste sentido é fácil, porque a atribuição da responsabilidade é direta ao comandante militar, olhando as regras do direito da guerra. No campo da Ucrânia, há sistemas com uma autonomia já a serem utilizados, embora na forma e o tipo de mecanismo que está a ser utilizado, a responsabilidade também será não só do Estado, aplicando o projeto de artigos da responsabilidade internacional do Estado, também como as regras do direito criminal internacional relativas ao comandante militar. No campo da Rússia, a Rússia tem utilizado drones kamikaze produzidos no Irão, que, sendo autónomos ou não, o problema aqui não interessa, é um tipo de armas que nós chamamos indiscriminado, ou seja, são armas que, quando usadas, não são capazes de distinguir os objetos civis dos objetos militares e, como tal, são armas proibidas de acordo com os protocolos adicionais às convenções de Genebra. Portanto, a Rússia, neste momento, os sistemas que usam violam regras primárias do direito internacional sobre o tipo de arma que estão a utilizar. Vamos lá imaginar, e nem é difícil, um país pequeno como Cabo Verde, insular a utilização da inteligência artificial. Também já se fala na sua utilização na área de saúde, na assistência administrativa, nomeadamente para atendimentos em determinados horários. O que é que aconselha
um país como Cabo Verde? Ora bem, eu acho que essa pergunta é ótima e é uma pergunta que poucas vezes é feita. Eu acho que o problema de Cabo Verde ser um país pequeno ou insular, quer dizer, há países igualmente pequenos no contexto da Europa, como o Luxemburgo, etc., o Liechtenstein, que ainda é mais pequeno que Cabo Verde. E o problema é criar, penso eu, a primeira sugestão seria criar uma comissão para ver que tipo de inteligência artificial vai ser relevante para Cabo Verde. Nem todo tipo de inteligência é relevante para todos os países. O que me parece ser muito relevante para qualquer país discutir hoje, independentemente do seu caráter mais pequeno ou maior, insular ou não insular, é os problemas da proteção da defesa nacional. Portanto, no que diz respeito à intervenção de outros Estados nos computadores de um Estado, portanto o problema dos ataques cibernéticos, quem usa ou não a zona económica exclusiva de um Estado, a pirataria internacional de alto mar, etc. Talvez estas sejam questões relevantes para Cabo Verde, em que tem que discutir que tipo de inteligência artificial e o que é que entende por inteligência artificial e que seria útil a um Estado como Cabo Verde, não é? Portanto, as preocupações dos Estados são muito diferentes de acordo com as suas necessidades. Mas, de todo modo, será necessário uma regulação transnacional. Sim, isso tem sido um imperativo da NATO. Aliás, a NATO começou ontem a reunir-se com os seus aliados no sentido de estabelecer os princípios que vão regular a inteligência artificial utilizada por qualquer Estado. As Nações Unidas, a União Europeia, têm essa questão em agenda. A União Europeia, em março, publicou o que eles chamam de AI Act, portanto, digamos, propriamente como é que a comunidade europeia vai regulamentar a inteligência artificial. É um documento com mais de 5.000 páginas, que eu ainda não tive tempo para o ler de forma completa. No entanto, o que se verifica é que a forma como a comunidade europeia está a vir a regulamentar a inteligência artificial em todos os campos vai encontrar incoerências, ou seja, a forma como se regulamenta a inteligência artificial no campo da proteção de dados para os cidadãos dos Estados da União Europeia não tem nada a ver com as regras, por exemplo, da regulamentação da inteligência artificial para o campo da guerra. Portanto, a inteligência artificial exige que os Estados vão olhar a inteligência artificial de prismas completamente diferentes, de acordo com as necessidades do campo onde vai ser aplicado e com os interesses do Estado, não é? Portanto, por exemplo, a nível da Comunidade Europeia, a regulamentação da inteligência artificial no campo da proteção dos dados é extremamente conservadora e restritiva, que é o oposto, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem regulamentar o uso da inteligência artificial a nível de proteção de dados. Portanto, está a haver dois contextos completamente diferentes, duas formas de olhar a inteligência artificial muito diferentes. A União Europeia, o que é que está a fazer então é determinar os parâmetros futuros dessa regulação. Exatamente, já é uma regulamentação. Portanto, a União Europeia já avançou com critérios de como é que se vai fazer a regulamentação da inteligência artificial em várias áreas. Agora, os Estados europeus, em termos de uso dos dados pessoais dos seus cidadãos, de a capacidade, por exemplo, de fazer averiguações de crime online, por exemplo, no que diz respeito ao uso da internet para a prática de crimes, os países da União Europeia têm um acesso muito restrito ao domínio reservado e privado dos seus cidadãos, enquanto nos Estados Unidos a Lei da Segurança Nacional permite que o Estado averigue tudo e todos os dados sobre os seus próprios cidadãos. Portanto, são duas formas completamente diferentes porque vêm de tradições jurídicas opostas, não é? Portanto, no Reino Unido o bem comunitário é superior ao bem do cidadão. A nível europeu, pela história da Europa e também da própria filosofia de direito, o indivíduo tem um domínio reservado no qual o Estado não pode entrar. E, portanto, isto dá formas completamente distintas de olharmos para a regulamentação da inteligência artificial
em dois blocos, não é? Estados Unidos versus União Europeia. Daí a pertinência da sua sugestão de se criar uma comissão, porque a tendência é fazer um projeto, obter financiamentos, tirar partido das relações Cabo Verde-União Europeia, Cabo Verde-Estados Unidos, utilizando também mesmo convergência normativa. Aí dependerá daquilo que Cabo Verde privilegiar, não é? Exatamente, eu penso que tocou aí em aspectos muito importantes, que é o facto de todos os países, sobretudo os países com maior desenvolvimento a nível tecnológico, como é os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, a Itália, a Coreia do Sul, portanto são os países pioneiros na exploração da inteligência artificial, têm vindo a conceder ajudas muito grandes, financeiras e também técnicas, aos países com menos recursos. Ora, o que acontece no contexto africano mais recente é de países se terem aproximado mais à visão da União, da Federação Russa, com implicações a nível tecnológico gravíssimas. Portanto, eu penso que a Guiné-Bissau e São Tomé, numa posição muito própria, estão-se a esquecer das repercussões em termos de defesa nacional e de exploração do espaço cibernético e uso de satélites, que a adesão a um projeto internacional russo vai ter. E, portanto, nesse sentido, eu sugeria que Cabo Verde tem que ter, de facto, uma comissão com especialistas cabo-verdianos e com especialistas também internacionais que permitam ver onde é que Cabo Verde se quer posicionar em termos do futuro. Uma curiosidade, um padre especialista em questões militares. Sim. Não é comum. Não é nada comum, mas eu fiz a licenciatura em Direito antes de entrar para os jesuítas e quando entrei nunca mais pensei pegar no direito, até os meus superiores me pedirem. Pronto, e o Papa Bento XVI, no Dia Mundial da Paz em 2017 ou 18, já não me lembro bem, pediu à Companhia de Jesus que houvesse especialistas na área do direito internacional humanitário, que é o direito da guerra. E o meu provincial escreveu-me a perguntar se eu estaria disponível. E, portanto, nós estamos a falar de 2010, peço desculpa, e portanto, eu fui o jesuíta que respondeu a este apelo do Santo Padre. E, portanto, não é comum, mas é um campo muito necessário, porque os interesses dos Estados muitas vezes não visam os interesses dos cidadãos. E a minha preocupação é precisamente estudar as implicações favoráveis e desfavoráveis que um mundo mais cibernético e mais dominado pela inteligência artificial possa ter para a sociedade civil. Sempre que há uma nova tecnologia, a introdução mesmo de robótica, há sempre a preocupação de redução de trabalhadores, substituição, aí também o direito entra em força. Sim, quer dizer, não há campo da sociedade que o direito não entre. Portanto, o direito visa regular diferentes aspectos da sociedade. Ora, no que diz respeito ao campo do trabalho, da dimensão laboral, é verdade, e a sociedade, nomeadamente a comunidade europeia, mais nesse sentido, está muito preocupada com o que vai ser a substituição de trabalho que hoje depende de operadores humanos ser passado para computadores, e vai ser uma fase de transição complexa, e já estamos a ver isso nos supermercados. Já não há operadores nas caixas, já é tudo caixas automáticas, portanto essa é uma realidade. Agora, nós estamos a esquecer que sempre que foi introduzido qualquer tipo de progresso na sociedade, houve sempre este alarido. Olha, quando introduziram os comboios, pensava-se que era o fim do mundo. Portanto, o que é que eu sinto? A minha percepção e a minha opinião é que nós humanos, temos sempre uma capacidade hipercriativa de responder aos desafios da tecnologia. Portanto, o que eu sinto, talvez nisso também seja um desafio para Cabo Verde, como também é para Portugal e muitos outros países, que é
a educação informática passa a ser absolutamente fundamental da população civil. Não é? Portanto, as cadeiras de informática, de saber lidar com um computador, proteger um computador, proteger dados pessoais, têm que fazer parte do currículo dos alunos de hoje em dia. E, portanto, isto vai exigir um esforço enorme aos Estados no sentido de alterar os seus programas curriculares. E, sobretudo, quando as próprias empresas já vendem computadores já com o caminho para a inteligência artificial sem muito trabalho. Notou-se isso na última feira. Sim, exatamente. Até o próprio telemóvel. O que nós estamos a fazer agora, do uso de um telemóvel para uma entrevista, se pensar, isto depende do uso de satélites que estão no espaço e permite o estabelecimento destas ligações, como se quiser, no caso de precisar de mandar ficheiros ou fotografias, tudo isso ser possível pelo uso do espaço cibernético. Portanto, nós não temos noção que tudo o que fazemos a nível de telemóveis, que toda a gente usa, depende exclusivamente da inteligência artificial. Nomeadamente, por exemplo, no campo da escrita, quando mandamos mensagens, a chamada escrita inteligente depende exclusivamente de mecanismos de inteligência artificial. Uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas é tudo inteligência artificial. Digamos, é a antevisão da conferência que teve lugar a quinta-feira à tarde. Este outro olhar foi emitido de manhã às 7h40. Eu dizia, a conferência promovida pela Escola Universitária Católica sobre Inteligência Artificial, Drones e Direito, proferida pelo padre Afonso Seixas Nunes, da Companhia Jesuíta, especialista em Direito e atual professor e investigador na Universidade de São Luís, nos Estados Unidos. Com uma duração de mais de 2 horas, trazemos o mais importante da conferência de quinta-feira à tarde, uma conferência moderada pelo Diretor-Geral das Telecomunicações e Economia Digital, João Darujo. Vamos falar da inteligência artificial, do microdrones, direito. Será seguramente um tema rico, pois engloba os desafios da sociedade internacional que o nosso orador vai citar, e ele fragmentou essa apresentação em 3 aspectos relevantes que têm a ver com a fragilidade da sociedade internacional, o problema da inteligência artificial e os desafios autónomos e também de cibersegurança. O tema é pertinente, é do dia a dia, desafios diversos a nível tecnológico, a nível de segurança, a nível da privacidade pessoal e institucional e, sobretudo, a nível da ética. Vou fazer um pequeno introito, um comentário que tem a ver com o que disse o Papa João Paulo II, entre vários aspectos, que diante dos prodígios das máquinas que parecem escolher de forma independente, devemos ter claro que a decisão deve sempre ficar ao lado do ser humano, mesmo com os tons dramáticos e urgentes com que esta, às vezes, se apresenta em nossas vidas. Disse mais, vale sempre a pena lembrar que a máquina pode, de algumas formas e com estes novos meios, produzir escolhas algorítmicas. O que a máquina faz é uma escolha técnica entre diversas possibilidades e baseia-se quer em critérios bem definidos, quer em inferências estatísticas. Diz mais que o ser humano, porém, não apenas escolhe, mas em seu coração é capaz de decidir. A decisão é um elemento que poderíamos definir como mais estratégico do que uma escolha e requer uma avaliação prática. Condenaríamos a humanidade e a um futuro sem esperança se retirássemos às pessoas a capacidade de decidirem sobre si mesmas e sobre suas vidas, condenando-as a depender das escolhas das máquinas. E diz que precisamos de garantir e proteger o espaço significativo para o controle humano sobre o processo da escolha de programas de inteligência artificial, a própria humanidade
A própria dignidade humana está em jogo. Temos o tema de microdrones e direito, desde o orador de secar esta parte, sobre o desafio de cibersegurança pertinente à proteção de sistemas de redes e dados contra ataques digitais. É crucial na era da digitalização, devido à crescente sofisticação de ataques cibernéticos. A nossa Assembleia Nacional foi um caso paradigmático recentemente. Graças a Deus, também o humano teve que intervir para resolver. Portanto, a escassez de profissionais qualificados agrava o desafio, tornando urgente a implementação de medidas robustas de segurança. Estas incluem o treinamento extensivo e contínuo do pessoal, o desenvolvimento de políticas por parte de governantes de seguranças eficazes, colaboração internacional e a privacidade dos utilizadores deve ser a prioridade máxima garantida. A proteção digital. Essas ações são essenciais para proteger informações, garantir a segurança de dados sensíveis, a integridade dos sistemas dos utilizadores e fortalecer a cibersegurança no contexto global. Cibersegurança e inteligência artificial são dois aspectos relevantes para a nossa discussão de hoje. Com grande honra que apresento o conferencista, o reverendíssimo Padre Afonso Seixas Nunes, originário de Portugal. O Padre Afonso é um académico de renome, com formação impressionante e diversificada. O Padre Seixas nasceu no Porto, Portugal, em 73. Ele se juntou à província portuguesa da Companhia de Jesus em 1998, após se formar em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Ele foi ordenado padre em 2010. No início de 2019, o Padre Seixas concluiu-se a tese de doutorado em Direito Internacional Humanitário da Faculdade de Direito de ESEX. A maior parte do Ministério do Padre Nunes envolve ensino de Direito Internacional Humanitário. Antes de ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de São Luís, lecionou Direito em universidades europeias e britânicas. Em setembro de 2018, o Padre Seixas tornou-se membro do Oxford Institute for Ethnic Law and Armed Conflicts. Em 2021, o Padre Afonso juntou-se a St. Louis University Law School como membro permanente do corpo docente, ensinando a Direito Internacional e Leis de Conflitos Armados. Além da sua cátedra de St. Louis University, Padre Seixas atualmente atua como professor convidado da Universidade Católica de Portugal e ainda com uma trajetória académica e espiritual tão rica. Ansiosos por ouvir as perspectivas, seus insights, Sr. Padre, que certamente enriquecerão a nossa conferência. O que eu faço é investigação dura e pura na área do direito. Dentro do direito, na área do direito internacional humanitário, que se aplica uma vez que um conflito armado começa entre Estados ou entre Estados com agentes não estaduais, como o terrorismo. De que prisma é que vamos olhar a inteligência artificial? Temos o problema doméstico e interno da proteção de dados, por exemplo, que é um problema exclusivamente interno, cabe aos Estados regular no exercício da sua soberania como é que querem a proteção de dados. Há problemas sobre a questão da cibersegurança dos Estados, que já é um problema internacional, e existe também como é que os Estados têm utilizado a inteligência artificial nas relações entre si. Portanto, a minha visão da inteligência artificial não se vai prender a problemas domésticos, de como é que os Estados usam a inteligência artificial. Eu preocupo-me exclusivamente como é que o exercício da inteligência artificial é feito a nível mundial. Ora, eu fiquei muito curioso que quando cheguei aqui à Assembleia Nacional, os nossos vizinhos é logo a Embaixada da Rússia e a Embaixada da China, que são dois dos principais países a desenvolver sistemas autónomos de guerra. Portanto, espero que não esteja ninguém aqui dessas embaixadas, porque a minha crítica é feroz. E a última questão que vou salientar é este clamor dirigido pelo Papa Francisco na reunião da semana passada no Japão, que não é uma declaração nova. No Dia Mundial da Paz, o Santo Padre também dedicou a sua atenção aos sistemas autónomos de guerra e, portanto, tem havido uma preocupação muito grande da parte da Santa Sé, e não só, e de outros Estados. No conjunto, 31 Estados têm levantado severas críticas ao uso da inteligência artificial no campo do armamento.
Ora, já vamos ver quais são as questões que nos levantam preocupação, mas eu ia pedir que tivéssemos aqui uma mente vazia, ou seja, é impossível entrarmos no campo da inteligência artificial se já vamos à partida a pensar que é mau. Pronto, nem é mau, nem é bom, no fim da conferência decidem. E outra coisa que eu acho curioso também salientar, porque o tema da inteligência artificial é novo para qualquer Estado. Se Cabo Verde nem está à frente nem está atrás, está a discutir como os outros Estados este problema que é emergente e que falta regulação, que a reação que nós tivemos ao progresso foi sempre miserável. Olha, quando surgiram os comboios, Inglaterra celebrou uma missa para celebrar o fim do mundo por causa do comboio. E no início da Primeira Guerra Mundial, o general francês Laurent disse que isso da aviação militar era uma brincadeira para a imaginação das crianças, mas que nunca existiria. Imaginem o que seria hoje sem a aviação. Portanto, a nossa atitude é sempre um bocadinho conservadora e restritiva face ao progresso. E eu penso que pode ser um problema relativamente às inúmeras vantagens que a inteligência artificial também vai trazer. O problema é como é que a vamos regulamentar para aquilo que interessa aos Estados e que há, efetivamente, também riscos inerentes, como existe em qualquer outra tecnologia. Eu ia começar com uma parte um bocadinho teórica para nos fazer enquadrar no que diz respeito ao uso da força, quais são as regras que os Estados encontram no uso da força e depois descer ao plano da inteligência artificial, nomeadamente entendendo o conflito, dois conflitos que temos ao momento no âmbito internacional que fazem-nos estar mais alerta. O conflito na Ucrânia, a Federação Russa versus Ucrânia, e também o conflito mais de caráter interno israelo-palestiniano. Portanto, são dois conflitos existentes, atuais, que em termos de tecnologia utilizada nos faz levantar aqui as orelhas de preocupação. Quando olhamos para o que hoje acontece entre a Ucrânia e a Federação Russa, no sentido das regras prioritárias do direito internacional, a questão que nos levanta logo é se o direito internacional ou se o direito em geral tem uma palavra a dizer. Ou seja, quando vemos uma das principais potências no mundo a invadir uma potência europeia sem qualquer tipo de autorização ou justificação possível, quais são as reações internacionais? Muito curtas, pequenas, sobretudo financeiras, sanções, mas o facto é que a Federação Russa, até à data, não sofreu qualquer consequência real relativamente à intervenção na Ucrânia. Só para recordar, em 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait por 3 dias, imediatamente teve uma invasão armada dos Estados Unidos. Ora, aqui não se verificou nada disso. Depois, em segundo lugar, qual é o papel da inteligência artificial no quadro dos conflitos. Ora, eu penso que provavelmente está a passar na cabeça das pessoas, este fulano vem-nos falar de guerra. Ora, eu venho falar de outro tipo de conflitos que envolvem inteligência artificial. Hoje pensarmos que Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, países que já tomaram opções neste campo, pensarem que são, e Portugal, e França, e Espanha, portanto, estou a ligar aqui mais ao contexto africano, pensar que são totalmente soberanos e que podem fazer aquilo que querem é muito relativo. Porque a inteligência artificial permite os Estados vigiar tudo o que o outro Estado faz e condicionar, nomeadamente, o futuro desse Estado. Para dar um exemplo, a influência que a Rússia exerceu nas eleições presidenciais em que o presidente Trump foi eleito pela primeira vez, hoje sabe-se que os Estados Unidos foram fruto de um cyberataque por parte da Federação Russa em que condicionou a vontade do eleitorado, que caso não existisse, provavelmente o presidente Trump nunca teria sido elegido. Portanto, isto só para pensarmos que os novos conflitos, à exceção destes dois que temos presentemente, que envolvem realmente armas de destruição maciça, nós temos conflitos hoje que são feitos no background, portanto, nos bastidores, usando a inteligência artificial como arma de controle da soberania dos Estados. Quando nós olhamos para a sociedade internacional, a primeira coisa que nos vem à cabeça, Carta das Nações Unidas, Conselho de Segurança. E na Carta das Nações Unidas, em 1945, os Estados participantes, dos quais Cabo Verde faz parte,
portanto 193 Estados são partes das Nações Unidas, consideram como uma norma fundamental, e não é só fundamental, mas uma norma imperativa que não pode ser derrogada, aquilo que em direito internacional nós chamamos de obrigações ius cogens, que é proibido o uso da força entre Estados. É absolutamente proibido usar-se força armada entre Estados. Claro, exatamente o que é força armada hoje levanta-nos muitos problemas com o cyber. Por exemplo, quando o Bangladesh foi atacado, ou a Geórgia, para falarmos de um caso mais recente, ou o melhor de todos, a Estónia, quando foi atacado pela Federação Russa, que em 24 horas destruíram toda a economia da Estónia. Isto é um ataque armado, não é um ataque armado? A Estónia teria direito de resposta à Rússia? Não teria? Portanto, temos aqui um novo tipo de ataques armados e o uso de força seria totalmente proibido, com duas exceções. Quando o Estado exerce o seu direito à legítima defesa porque foi vítima de uma agressão armada. A segunda exceção é quando o Conselho de Segurança autoriza o uso da força. Estas são as duas exceções que nós conhecemos na Carta das Nações Unidas. Ora, no caso da Federação Russa, na sua intervenção na Ucrânia, nós temos não só um ataque armado clássico, como depois o Tribunal Internacional de Justiça explicou, quer no caso de Nicarágua versus Estados Unidos, ou no caso das atividades militares entre a República Democrática do Congo e o Uganda. Os Estados só podem recorrer à força quando são expressamente autorizados pelo Conselho de Segurança. Quando usam o uso da força, podem entrar num domínio muito específico que é chamado agressão. Ora, a agressão, desde 2010, é considerada um crime. E neste momento podem perceber porque é que o Tribunal Penal Internacional mandou um mandado de captura contra o presidente Putin porque cometeu o crime internacional de agressão. A agressão é a forma mais violenta da violação do princípio do uso da força e, portanto, o chefe de Estado da Federação Russa, neste momento, é procurado com mandato internacional pelo Tribunal Penal Internacional. Qual é a questão que se levanta aqui? É que os Estados, faz parte das normas do direito internacional, que os Estados, quando têm um país a violar as regras fundamentais de direito internacional, como é o uso da força, todos os Estados têm obrigação de proteger o Estado vítima. Ora, é isto que se verifica na Assembleia Geral das Nações Unidas, logo a seguir à intervenção da Rússia, com um voto maciço dos Estados a condenar as intervenções da Rússia. Muito bem, ótimo, tudo muito satisfeito. Conselho de Segurança completamente bloqueado pela presença da Federação Russa. E o que é que começou a acontecer? A Rússia começou a investir fortemente nos países africanos, nomeadamente com cedência de infraestruturas que de outra forma os Estados não poderiam ter. A China já tinha começado esta tradição muito mais cedo. E temos, como o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe e o Ministro da Defesa disseram, e bem, quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros português reagiu a este tratado de cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Federação Russa, que São Tomé está a fazer esta opção no exercício da sua soberania. Ora, qualquer pessoa que sabe o mínimo de direito internacional sabe que isto é um absurdo, porque a Rússia não dá nada a ninguém. Portanto, São Tomé, para ter feito uma opção destas, é porque foi fortemente pressionado, pelo qual vai pagar uma forte fatura. Porque eu, neste momento, estou como assessor jurídico da NATO para matérias de questões de defesa e o pacote de sanções que vai sair, São Tomé vai se arrepender. Porque a cooperação com a Europa vai pura e simplesmente terminar. Porquê? Porque a Europa está preocupada como é que tem um país dentro do seu território a ser invadido, tem a Federação Russa por trás e tem aliados, tradicionais aliados no comércio, a apoiarem a Federação Russa na violação das normas mais fundamentais. E o mesmo se aplica à Guiné-Bissau. Ora, evidentemente terão a proteção, construção de bases militares russas, mas depois vamos ver quais são a natureza dos contratos. A natureza dos contratos é que serão construídos por empresas russas, serão os trabalhadores russos e a formação é dada
internamente. Portanto, o ganho de São Tomé e Príncipe, a parte dos cofres bem preenchidos durante uma série de meses, mas quando esse dinheiro acabar, como é que São Tomé se vai encontrar ou a Guiné-Bissau, é uma grande pergunta, ponto de interrogação. Depois surge aqui a nossa ponte de ligação com a inteligência artificial. Quando se dá o 11 de setembro nos Estados Unidos. Ou seja, terrorismo sempre existiu, as embaixadas norte-americanas sempre sofreram ataques em vários países, no Irão, na Nigéria, são conhecidos os ataques às embaixadas norte-americanas. Não é que os norte-americanos sejam uns anjos, longe disso, não é? Mas o fenómeno de terrorismo propriamente dito era um fator menor na sociedade internacional. Quando se dá o 11 de setembro, os Estados ficam todos em estado massivo de alerta. Porquê? Porque foram 2 torres abaixo? Por ter sido os Estados Unidos? Não. É evidente que para qualquer Estado pensar que uma organização terrorista conseguiu fazer um ataque contra os Estados Unidos levanta-nos muitos problemas, porque supostamente era o Estado mais seguro no mundo. Em segundo lugar como é que uma organização terrorista junta meios não só técnicos, mas financeiros, capaz de provocar o ataque de 11 de setembro. Ora, como sabem, os Estados Unidos reagem no 12 de setembro imediatamente a este ataque e depois esperam um mês. O ataque no Afeganistão dá-se em novembro, um mês depois do ataque original. Porquê? Porque os serviços secretos norte-americanos começam a descobrir que não era só o Afeganistão envolvido. Havia 8 Estados, nomeadamente 6 do continente africano, que participaram ativamente, sem saber, nos ataques do 11 de setembro, nomeadamente a Etiópia e a Somália, que têm redes terroristas a operar no seu território nacional que eram até desconhecidas ao governo. Portanto, os Estados Unidos começam a perceber que o 11 de setembro tem toda uma máquina por trás que eles não foram capazes de acompanhar. E temos na Resolução 1373 de 2001, quando o Conselho de Segurança, incluindo a China e a Rússia, que também ficaram esmagados com aquele ataque, dizem que os Estados podem começar a usar de uso da força contra organizações não estaduais, ou seja, contra grupos armados não ligados a um Estado, o que hoje nós definimos por terrorismo. Ora, a grande questão que vem é: como é que eu sei que redes terroristas operam no meu território? Como é que eu sei que as redes vão atacar amanhã? Como é que eu me protejo de um ataque cibernético de outro Estado? E como é que eu me protejo destas redes a operar? E aqui nasce o problema da inteligência artificial aplicado ao campo militar e de segurança externa. Vem do desafio que o terrorismo começa a desafiar os próprios Estados. Quando se dá, por exemplo, o 11 de março em Madrid, nenhum dos Estados conseguia perceber sequer de onde vinham os terroristas. E imaginem lá de onde vinham os terroristas, pela fronteira do Algarve. E, portanto, começou-se a perceber que tem que se criar sistemas de comunicação e de informação mais rápidos que o pensamento humano. Começou-se a criar os sistemas autónomos de investigação, com os famosos drones. Os drones, este é um Predator, um predador, que tem 15 metros de largura nas asas por 9 metros de comprimento. Como vêem, esta sala levava aqui um drone. Não são aviões particularmente grandes e foram utilizados pela primeira vez na Guerra do Kosovo exclusivamente para recolha de informação. A base do drone eram câmaras para vigiar como é que as tropas se deslocavam, etc. Ora, os Estados Unidos, surge-lhes esta ideia maravilhosa, que é: porque é que não substituímos as câmaras por mísseis? Ou seja, e temos aqui o primeiro míssil desenhado pelo Reino Unido, até hoje utilizado pelos Estados Unidos também, chamado o Brimstone. Então, o Brimstone é uma invenção britânica, cujo míssil tem à frente uma câmara. Tem uma câmara que permite ir ao encontro do alvo, ou seja, o piloto do drone que de repente tem, por exemplo, uma situação de nevoeiro ou de tempestade de areia e não vê exatamente onde é que o alvo está localizado,
lança este drone que pela sua câmara vai à procura do alvo. Ora, quando falamos dos drones, falamos de um homenzinho que está a controlar o drone, não é? Agora na Boa Vista havia imensos turistas com os drones a filmar a praia. Eu acho que eles ocupam-se tanto tempo a filmar a praia que nem a gozam, não é? Só querem filmar, um bocadinho como os japoneses, só tiram fotografias, mas nem veem o que lá está. E depois, no campo militar, evidentemente, temos os operadores de drones. Ora, os pilotos de drones estão a milhares de quilómetros de distância e, portanto, o drone é uma extensão, funciona como uma arma e tudo o que o drone faz depende de uma decisão humana. Por isso, quando me dizem que eu trabalho na área dos drones, eu fico logo nervoso, porque aqui há um operador humano que decide tudo o que o drone faz. Ora, qual foi o problema com os drones? Ora, o problema com os drones foi que os operadores de drones sofrem mais do síndrome pós-traumático do que os soldados no terreno. Isto era uma coisa não esperada. Portanto, como devem saber, um soldado, quando vai para o terreno, para o campo de batalha, em 21 dias atinge o nível da exaustão e depois pode ter o síndrome pós-traumático, que tem imensas consequências a nível psicológico na vida dos soldados. Ora, começou-se a verificar que os pilotos de drones, ao fim de 10 dias, já estavam a apresentar estes sintomas. E porquê? Uma questão que os Estados Unidos resolveu isto há muito pouco tempo. Em 2018 foi quando começaram estes problemas. Ora, os pilotos de drones seguem a vida de um terrorista dias e meses. Ou seja, para descobrir que o Padre Afonso afinal é um terrorista, este drone anda-me a vigiar durante muito tempo. E o que é que se passa? O piloto de drone desenvolve a pior coisa possível, que é empatia pelo inimigo. Porque vê o Padre Afonso a ter ações terroristas, mas também vê o Padre Afonso a ajudar na paróquia da Boa Vista. E de repente diz, eu recebi uma ordem para abater o Padre Afonso, mas eu também conheço o lado bom deste homem. E então os pilotos de drones começaram a desaparecer. Aliás, todo o programa de formação de pilotos dos drones dos Estados Unidos é absolutamente vergonhoso. Não sei se sabem, mas eram crianças com pouco sucesso escolar, que eram viciados em jogos de computador, que foram os primeiros pilotos de drones que estavam a matar pessoas sem saber, porque achavam que estavam a jogar jogos de computador. E houve um dia um desses jovens que cansou-se dos jogos norte-americanos e mete uma cassete de um jogo russo. Os Estados Unidos pensaram durante 32 segundos que estavam a ser alvo de um ataque russo, e foi assim que a imprensa teve conhecimento que havia crianças que estavam a testar novos jogos, quando efetivamente parte das crianças estava objetivamente a matar pessoas chamadas terroristas pelos Estados Unidos. Portanto, não é estar aqui a criticar a Rússia e a China, porque os Estados Unidos também têm uma carga super elevada. Ora, então, com esta falta de pilotos para os drones, com as consequências humanas que os pilotos de drones desenvolvem, nós vamos partir para a inteligência artificial autónoma no campo de batalha. Qual é o problema da inteligência artificial? A inteligência artificial, como hoje saber como qualquer Estado ou uma rede terrorista opera, é preciso toneladas de informação. Ora, o que se verifica é que, para eu poder atuar em tempo útil contra uma rede terrorista que está preparada para fazer destruir, seja o que for, um operador humano não tem tempo útil para processar toda a informação que precisa. E para isso servem-nos os computadores. Então, os computadores representam os milhares de informação que se podem estabelecer entre vários polos para que seja possível observar, orientar a informação e depois decidir e atuar. Ora, o grande problema que já foi iniciado nos Estados Unidos nos anos 60 é transferir todo este processo de observação, seleção da informação, a decisão e o ataque, deixar de estar em mãos humanas e passa para as mãos de uma máquina, o que se chama a OODA Loop. Estes programas de computador tentam replicar, como foi dito inicialmente, como é que o cérebro humano funciona, capaz de relacionar todos os dados que recebe. No Reino Unido, surge um professor muito famoso associado a estes estudos, o professor Brooks, da Universidade de Reading, começou a questionar-se como é que era possível pôr toda a informação que existe no mundo num computador. E então
fez uma brilhante ideia que foi pôr este bee drone, ou drone abelha, dentro de um laboratório. E este drone aprendeu a voar, não porque foi programado para voar, mas aprendeu a voar imitando os mosquitos verdadeiros. Ora, enquanto até hoje nós tínhamos que programar, o humano desenhava tudo para que este bee drone voasse, agora ele aprende a voar imitando a natureza. Portanto, estes sensores que têm nas supostas patas do mosquito permitem que ele replique o movimento dos insetos. Qual é a grande vantagem? Primeiro, é mais rápido. E em segundo, nenhum mosquito vai contra uma parede. As abelhas não vão contra a parede. Portanto, eles aprendem-se a autodefender. Ora, este bee drone é particularmente efetivo nos homens e não tanto nas senhoras. As senhoras são sempre mais inteligentes que os homens, é uma verdade de fé. Porquê? Porque este bee drone ataca atrás do ouvido, na carótida, portanto, a artéria principal que vai ao coração, introduz o veneno e, entre 5 a 10 segundos, a vítima deste ataque começa a sentir sintomas vários. Se é um terrorista suicida, ou seja, que tem armamento preso ao seu corpo que está a ponto de explodir, o veneno é letal e a pessoa morre. Mas normalmente nunca se quer matar um terrorista e, portanto, provoca um falso infarto, a pessoa começa a sentir muitas dores à volta do peito e cai, ou há uma imobilização dos membros inferiores, portanto as pernas começam a ficar muito duras, queimbras e a pessoa cai. Depois aparecem logo uns paramédicos, a pessoa só vai para um hospital ligeiramente diferente. Ora, porquê é que se chama drone abelha, só para verem? É porque uma vez, já lidaram com abelhas, espero que não de muito perto, a abelha depois de enfiar o espigão morre. Ora, este bee drone, uma vez que o espigão entra na carótida atrás do ouvido, ele desfragmenta-se, para que não haja possibilidade de localização da tecnologia, nem que a pessoa saiba que foi objeto de um ataque. Porquê é que ele funciona melhor com homens do que com senhoras? Vou explicar. Fizemos vários testes em laboratório e as senhoras, quando sentem a picadela, geralmente vão ver se perderam a parte de trás do brinco. Enquanto nós, homens, vamos ao lugar da picadela e esfregamos. Significa que a ativação do veneno nos homens é mais rápido que nas senhoras. Vejam só que até na morte nós somos mais estúpidos. E depois, que não se verifica nas senhoras de Cabo Verde, já reparei, foi a primeira coisa que eu reparei quando cheguei a Cabo Verde, aqui em Cabo Verde não se vê muitas senhoras de cabelo comprido. Ora, estes bee drones, que pesam 9 gramas, ficam geralmente presos nos cabelos das senhoras e, portanto, não têm acesso à parte traseira do ouvido. Portanto, eu lembro-me que no laboratório onde estava a trabalhar isto na minha fase de doutoramento, havia investigadores homens e investigadores senhoras, elas estudavam sempre com o cabelo preso, deixaram de ter o cabelo preso só de medo que alguma coisa acontecesse. Pronto. Portanto, as senhoras, efetivamente, no campo do terrorismo, são melhores que os homens. Só para falar das potencialidades da inteligência artificial, uma vez que se registra, e isto é um protótipo britânico e holandês, preparado para a estação de comboios, e uma vez que as câmaras de segurança, que também existem em Cabo Verde, não é? Portanto, estas câmaras de segurança detectam por reconhecimento facial a presença de armamento, portanto, as lentes de leitura óptica de armamento, ou reconhecem os dados biométricos de um terrorista, a comunicação das câmaras vai direta a este bee drone é ativado, vai à procura do alvo identificado pelo computador e administra o veneno sem qualquer tipo de intervenção humana. Isto é que é um sistema autónomo. Tem 30 minutos de capacidade de voo, tem uma velocidade de voo de 2,5 km mediante o modelo que se usa. Como podem imaginar, 2,5 km por hora parece muito pouco. Para um sistema como este é uma brutalidade, porque só atua em espaços relativamente fechados. Ora, este problema também está a chegar à saúde. Temos a tecnologia Da Vinci já utilizada na Europa, iniciada pelos Estados Unidos e também por Itália, que é o médico passa a estar dentro de uma consola. Há um enfermeiro que prepara o braço dos robôs, mas a cirurgia é já feita por o robô, que em várias situações pode decidir, decisão aqui é uma palavra muito forte,
mas que pode decidir qual o procedimento a tomar. Temos a tecnologia da Coreia. A Coreia, como sabem, tem uma população muito envelhecida e os cuidados à terceira idade é um problema grave na Coreia do Sul. E, portanto, inventaram estes robôs capazes de falar com os pacientes e, neste caso, este robô, especificamente para pessoas acamadas, ele levanta a pessoa em peso e lava a pessoa rodando o doente. Pronto. É só para verem outros diferentes tipos de aplicações da inteligência artificial. E então, quais são os problemas que nos surgem com a inteligência artificial? O primeiro é a legitimidade ética. Temos 31 países, na qual encabeçados pela Santa Sé e pela Áustria, que têm vindo a defender internacionalmente que estas armas devem ser proibidas, porque é impossível, ou deveria ser impossível, delegar o poder e a decisão de vida ou morte num sistema autónomo. Portanto, este é o grande argumento da Santa Sé e dos países que se juntam à campanha da proibição preventiva, ou seja, nem sequer queremos que estas armas sejam desenhadas e, portanto, porque não é possível delegar numa máquina o que é próprio de um humano decidir. É uma questão estritamente filosófica e ética se podemos, de facto, delegar decisões de vida ou morte, de espionagem cibernética, por exemplo, para uma máquina. Depois temos a legitimidade jurídica. Permite ou não permite o direito internacional da regulamentação das armas este tipo de armamento. Terceiro, o problema do acesso de dados. Ora, no conflito israelo-palestiniano, o que nós temos vindo é que sistemas autónomos não estão a ser utilizados, mas estão a ser utilizados sistemas autónomos de suporte à decisão dos comandantes militares. Ou seja, isto é um problema gravíssimo, que é o computador tem tudo preparado e diz ao comandante o melhor curso de ação é fazer isto. Qual é o problema que está aqui? Qual é a capacidade do comandante militar questionar o que o computador lhe oferece? Portanto, esta é a questão falada academicamente do automation bias, que é a capacidade de um humano não conseguir questionar os dados que lhe são apresentados por um sistema autónomo. A última é o problema da responsabilidade, ou seja, imaginem o B-Drone, o que aconteceu, eu lidei diretamente com um caso destes, que é o B-Drone ataca a pessoa errada. Ora, ataca a pessoa errada, temos um dano de vida, não é? Portanto, uma pessoa que morre inocentemente, não associada a qualquer terrorista ou qualquer tipo de ataque, e a pergunta que se faz é quem é que vai ser responsável pela morte desta pessoa? Quem desenhou? Quem usou? A própria máquina? Ora, aqui é que a União Europeia tem vindo a debater fortemente, talvez seja a União Europeia que tem tido o trabalho mais pioneiro de regulamentação da inteligência artificial em todas as áreas. A União Europeia está a discutir, primeiro, se vamos conceder personalidade jurídica a estes robôs. Ponto primeiro. Poderão ser considerados como novas pessoas jurídicas, como, por exemplo, uma empresa é uma pessoa jurídica com direitos e obrigações? Segundo lugar, vamos criar seguros? O Estado ter seguros para quando as coisas correm mal, o Estado ter uma forma de pagar compensações? Ou não fazemos nada, que é a opção que a China, a Federação Russa e os Estados Unidos têm vindo a argumentar? Há sempre máquinas que funcionam mal e estas vão funcionar mal como qualquer outra. Pronto, muitíssimo obrigado pela vossa atenção. O meu nome é José Luís Rocha, sou embaixador da Carreira Reformado e trabalhei, entre outros, nas Nações Unidas, nas questões do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. Primeiro de tudo, eu parabenizo a exposição. Gostaria de perguntar o que é a inteligência artificial? Porque, neste caso concreto da aplicação da inteligência artificial nos drones, não está a mudar a natureza da guerra, está simplesmente a capacitar para uma melhor intervenção dos protagonistas. Até porque nós evoluímos desde o tempo de Hugo de Grotos para a legalidade da guerra, em que era proibido apoiar a vítima, para uma situação de criminalização da guerra, em que a vítima deve ser apoiada, desde o Pacto de Brian Kellogg, de 1928, integrado na Carta das Nações Unidas, etc, etc. Portanto, eu gostaria de perguntar o que é a inteligência artificial como um enabler
mais do que uma indústria, uma técnica, um produto, qualquer coisa. A segunda questão, de facto, está evidente a utilização da inteligência artificial nos drones, mas estaríamos muito mais interessados em ver todas as utilizações pacíficas da inteligência artificial. Aqui estabelecer um paralelismo com a energia nuclear. A energia nuclear pode ser utilizada para mísseis, mas tem múltiplas utilizações no plano pacífico e do desenvolvimento. E depois temos aqui, para situar um caso de Cabo Verde, temos um problema de escala. E estamos a correr o risco de ter um novo divide norte-sul em matéria de inteligência artificial, na medida em que a inteligência artificial requer enormes dados, requer poder de computação e requer formação em recursos humanos especializados em número significativo. Então, temos este risco. Eu gostaria que o Sr. Padre Afonso pudesse comentar essas 3 observações. Muito obrigado. Ora bem, cada pergunta é uma tese de doutoramento em si só, mas eu vou tentar. A primeira pergunta é efetivamente muito relevante e eu tentei explicar que, de facto, é preciso ver sobre que prisma estamos a utilizar a inteligência artificial, porque os nossos telemóveis são baseados em inteligência artificial. Portanto, quando falamos em inteligência artificial, neste nível que eu apresentei aqui, é associado ao machine learning. Portanto, a capacidade de uma máquina aprender por si para chegar a um determinado resultado. Ora, até agora, toda a informação que uma máquina tinha era-lhe dada pelo operador humano. A partir dos anos 90... Portanto, 1986 para 90, entrou a investigação a sério no campo do machine learning, com resultados absolutamente espantosos. E, portanto, quando falamos hoje da inteligência artificial, depois há várias classificações, mas o machine learning é, de facto, o lado que revolucioniza assim, a dimensão da inteligência artificial. As vantagens da inteligência artificial referiu e eu quis apontar, de facto, a inteligência artificial quase no seu todo só traz vantagens, porque traz mais eficiência e mais rapidez e melhor qualidade de informação. Portanto, 90% da inteligência artificial, e eu quis apresentar ali, nomeadamente, o campo da saúde. Quer dizer, hoje o diagnóstico do cancro ou de doenças particularmente graves, graças à inteligência artificial, é possível detectar e atuar preventivamente. Porque antes as pessoas morriam de cancro, não é? Hoje há muitos cancros e toda a questão das ressonâncias magnéticas, etc., é pura inteligência artificial. Ora, o problema da escala de Cabo Verde, esta é que eu me queria centrar mais. Ora bem, porque aqui temos uma discussão de fundo. O Luxemburgo é mais pequeno que Cabo Verde. Liechtenstein é 2 vezes o tamanho de Cabo Verde, menor. E, no entanto, são os países, neste momento, mais ricos em termos de tecnologia de informação. Ora, nomeadamente, todas as redes de satélites, de qual toda a nossa informação depende, a informação de guerra, a informação das mensagens, o WhatsApp, dependem das torres de conexão com os satélites que estão estacionadas no Luxemburgo, têm as 2 maiores empresas do mundo. Portanto, eu não me parece que a grandeza do Estado seja, na era da inteligência artificial, um tema. Mas eu acrescento que Cabo Verde vai... E agora aqui, só os senhores deputados é que sabem o que se está a passar, eu só vou lançar o tiro para o ar. Mas é impossível que Cabo Verde, como é a situação das ilhas dos Açores para Portugal e de São Tomé e Príncipe, não estejam a ser frutos de inúmeras tensões dos Estados principais, graças à posição estratégica que São Tomé tem, que os Açores têm e Cabo Verde tem. Portanto, o Cabo Verde ocupa uma posição absolutamente estratégica no oceano e isto é fonte de interesse para todos estes Estados e é impossível que Cabo Verde não esteja a receber tensões. Mais com estas 2 embaixadas aqui à frente, eu imagino o que deve ser os bastidores. Portanto, e eu penso que Cabo Verde está numa posição crucial porque pode jogar com a sua vantagem estratégica, em primeiro lugar, e nisso pode exercer a sua soberania de forma livre. Tem recursos marítimos como poucos Estados têm, de riqueza natural, que é preciso proteger. E, em terceiro lugar, está na mesma posição que todos os Estados relativamente à informática, ninguém sabe muito disto. Agora, o futuro para Cabo Verde parece-me, como por exemplo, eu disse isto no Parlamento português e
só não me atiraram tomates porque não havia nenhuma mercearia perto, não é? Mas, da mesma forma que nós ensinamos inglês, português e matemática nas nossas escolas como disciplinas fundamentais, o ensino da informática é igualmente importante nos dias de hoje. Porque uma criança, um jovem que não sabe mexer num computador, mexer na internet, perceber os riscos que vêm da internet, nomeadamente proteger-se contra ataques cibernéticos no seu próprio computador, é quase um analfabeto. Portanto, isto é que eu acho que deve ser, de facto, uma prioridade de um governo em termos de educação dos seus membros mais novos para o futuro. E, no que diz respeito a Cabo Verde, não concordo que Cabo Verde tenha um problema de escala. Até acho que tem um problema acrescido, que é precisamente a escala dos seus recursos. E, portanto, não queria desenvolver mais esta questão sob pena de ser preso, e eu tenho voo hoje à noite para Portugal, não é? Portanto, pronto, é isso, mas muito obrigado pelas perguntas. Temos aqui a doutora Sofia. Queria colocar uma questão muito simples, que são os problemas que levantam aquele drone mortífero, se é que assim se pode chamá-lo. A legitimidade ética, a legitimidade jurídica e, por último, a responsabilidade. No caso que deu de exemplo, imaginemos se o alvo é errado e é uma vida que se perde. Com certeza que o Sr. Padre tem uma posição sobre isso, é a vida, o nosso bem supremo. Há posições muito sólidas, ainda que divergentes, sobre a pena de morte, por exemplo, o aborto. Qual é a sua posição relativamente à responsabilidade em caso de erro do alvo e perda de uma vida? Isto é o objeto da minha tese de doutoramento. Portanto, a minha tese de doutoramento, que foi publicada há 2 anos pela editora Cambridge, pretende resolver este problema. Portanto, o problema da responsabilidade tem a ver, a meu ver, portanto, esta é a minha visão pessoal, tenho vários académicos que concordam, outros que não concordam e outros que detestam a minha posição, por isso, depois da minha resposta, também pode ser indiferente, detestar ou gostar. Eu penso que a inteligência artificial vai exigir uma renovação e readaptação dos nossos códigos criminais, ou seja, quem gere a inteligência artificial, quer a nível mais local, ou seja, doméstico de um Estado internamente, quer no campo do direito internacional humanitário ou direito à guerra, tem que haver toda uma renovação dos requisitos mentais e atuais para a prática de um crime que impliquem que as pessoas que gerem a inteligência artificial tenham uma responsabilidade social agravada. Ou seja, isto verificou-se na Alemanha, verificou-se na Holanda, portanto, quer o governo holandês, quer o governo alemão, confiaram a uma empresa que desenvolveu um sistema autónomo de pagamento das pensões, portanto, aos reformados, e aquilo era feito por um sistema mais ou menos autónomo. O que é que se veio a verificar? Veio-se a verificar que os 2 casos são diferentes. No caso holandês é mais gritante. O computador, ou o programa do computador, começou a decidir por taxas diferentes de pagamento de impostos e da reforma a milhões de pessoas. Resultado, as pessoas foram defraudadas em milhões e o Estado agora não tem dinheiro para as compensar, mas as pessoas viram-se sem reformas. Portanto, agora, eu pergunto-me, não tem o Governo uma responsabilidade social agravada por ter sido eleito pelos seus próprios cidadãos a ser responsável politicamente pelo que veio acontecer? Se perguntar aos senhores deputados, vão dizer que não. E eu acho que, ligando à filosofia de direito, acho que sim. Como é que isto se concretiza? Depois serão outros problemas, não é? Portanto, agora acho objetivamente que a responsabilidade pelo erro, a negligência grosseira, dolo eventual, têm que ser repensadas de uma forma a incluir os desafios da inteligência artificial. O deputado Enes Almeida pediu a palavra. Pessoalmente, eu não tenho uma perspectiva conservadora da inteligência artificial, não é? É claro que comporta os seus riscos, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui, mas também vem abrir portas de grandes oportunidades, não é? Quando aplicada ao tratamento e à cura, por exemplo, à vigilância do território, como poderia
ser relativamente ao caso cabo-verdiano, à modernização da agricultura, etc, etc. Portanto, existem muitas soluções ao conhecimento, à investigação. Portanto, tem essa dimensão também positiva que é de se valorizar. Mas tem os seus riscos, como ficou aqui claro. E o Sr. Padre colocou, quer dizer, o que fazer com um bidrone? Atribuir-lhe personalidade jurídica, criar seguros para fazer face aos danos que provoca, não fazer nada. Bom, penso que a terceira opção não deve ser considerada. Alguma coisa tem que ser feita. As pessoas coletivas têm personalidade jurídica, mas não decidem por si só. Ao contrário da inteligência artificial, que, pelos vistos, tem capacidade de observação, de fazer análise daquilo que observa e tomar decisões. Uma pessoa coletiva não faz isso. Portanto, toma decisões por via dos seus órgãos, e os seus órgãos têm como titulares pessoas humanas, não é? Que pensam, são racionais, têm sentimentos. Portanto, atribuir personalidade jurídica a um bidrone parece um exagero. Criar seguros para fazer face aos seus danos seria também uma forma de desresponsabilização, não é? Imaginemos uma inteligência artificial que ataca escolas, bombardeia escolas, igrejas, hospitais. O que fazer com ele? Compensar financeiramente quem? Não é? Os herdeiros dos mortos, quando há vários mortos inocentes. Portanto, penso que também essa solução não seria a mais adequada. Eventualmente, tem-se apostar fortemente na regulamentação, não é? Da utilização de maquinarias movidas pela inteligência artificial. Portanto, impondo determinados limites, não é? Portanto, quer ao nível do direito internacional, quer ao nível do direito interno. Porque o que foi aqui apresentado é, de facto, medonho, não é? Quer dizer, porque as máquinas, o que difere até agora, portanto, muda-se completamente ou com a inteligência artificial muda-se completamente o paradigma das guerras, não é? Porque antes uma arma só seria disparada com a intervenção humana. Portanto, há ali um ser humano que observa, que avalia e decide se dispara ou se não dispara. Mas se agora uma máquina vai fazer isso por si só, isso é de facto verdadeiramente medonho, não é? Portanto, isso pura e simplesmente teria de ser proibido, não é? Assim como existem armas de destruição maciça e outras cuja utilização é proibida, teria-se de estabelecer um limite relativamente à aplicação da inteligência artificial às guerras e outras realidades. Portanto, uma forte regulamentação é necessária, quer ao nível internacional, quer ao nível interno, mas, de todo modo, essa é a opinião de quem não sabe nada dessas matérias. Portanto, gostaria de ter um comentário do Sr. Padre Seixas Nunes. Muito obrigado. Eu penso que 90% das aplicações da inteligência artificial só trazem vantagens à humanidade, portanto eu sou o primeiro a reconhecer. Há determinados campos em que a inteligência artificial puxa pela capacidade do sistema de aprender que têm revelado grandes erros, nomeadamente os carros autónomos, o que nos foi prometido há 20 anos não é os carros que temos hoje. Porquê? Porque os sistemas autónomos estão a falhar gravemente e, portanto, também não há interesse na indústria em desenvolver uma coisa que causa erros. Agora, por mais que regulamente a inteligência artificial, não significa que não vá haver erros. Portanto, o problema não é só regulamentar, é regulamentar e pensar como é que vamos atuar numa situação em que a inteligência artificial atua de forma grave, contrária aos propósitos para a qual foi desenhada.
E depois levantou aí problemas que são muito queridos, por exemplo, um sistema que ataca igrejas, templos, museus, etc. Bem, isso viola, isso tanto faz ser com um sistema autónomo como ser com uma arma normal, porque são categorias protegidas no direito da guerra e, portanto, não se pode atacar igrejas, nem se pode atacar, exceto em casos muito excepcionais. Agora, disse aí uma coisa sobre a arma disparada, e aí é que estamos em total desacordo. Imagine que eu sou o terrorista, estamos aqui só inocentes e eu sou péssimo. Está a ver? O Bin Laden número 2. Se nós estivéssemos no contexto da guerra há 20 anos, para não irmos mais tarde, teríamos que largar pelo menos 2 a 3 bombas de determinado calibre para que este edifício fosse todo destruído e me apanhasse a mim. Portanto, todos os senhores aqui seriam dano colateral do facto de estarem próximo do Bin Laden. Hoje, com a inteligência artificial, um mosquito deste permite que os senhores todos sigam com vida e seja eu o único abatido, que é o único alvo a eliminar. Portanto, a inteligência artificial e estes mecanismos não podem ser definidos como terríveis porque trazem e protegem o princípio da distinção. Eles distinguem quem tem que ser abatido de quem tem que ser protegido. E são muito mais eficientes, rápidos e precisos nos seus ataques. Portanto, e aqui tenho aqui um cardeal à minha frente, amanhã o meu nome está em Roma, isto vai ser um problema. Porquê? Qual é o meu problema com os Estados que estão a argumentar por uma proibição preventiva deste tipo de armas? Primeiro é que é impossível combatermos a evolução da inteligência artificial. E atacar de frente um touro que não vai a parar não dá resultado. E, portanto, passar por uma proibição preventiva destas armas parece-me que não é o desejável, mas não é a estratégia mais adequada ou mais inteligente na minha perspectiva. O que é preciso, parece-me a mim, é começar a argumentar e a robustecer fortemente a responsabilidade dos Estados que vão usar a inteligência artificial. E isso sim é que, se um Estado está consciente que a responsabilidade dele vai aumentar a 300%, um Estado pensa 3 vezes antes de aplicar. Até porque um mosquito destes, cada mosquito, custa 40 mil libras há 5 anos. Há 5 anos. Portanto, hoje provavelmente custa mais. E, portanto, um Estado não sacrifica uma arma destas de 40 mil libras porque lhe dá na cabeça a utiliza em situações muito graves, em que sente um perigo gravíssimo para a sua população. E aqui temos outro problema, e com isto eu termino, mas é que depois estas perguntas que sofri muito no meu doutoramento, nomeadamente pessoas perguntaram-me se eu tinha a certeza que eu era padre. Ora bem, vamos lá ver. Se me entra aqui um homem maluco apontado uma arma a mim, eu posso exercer o direito de legítima defesa, certo? E se ao defender-me o senhor morre, eu não o matei, eu não cometi o crime de homicídio, eu cometi um tipo legal que é a legítima defesa, que é esperado eu exercer numa situação em que eu sou atacado. Ora, o direito à legítima defesa está na base do pensamento da Igreja sobre a guerra justa. São Santo Agostinho, depois desenvolvido por São Tomás de Aquino. E, portanto, a tradição da Igreja sempre reconheceu o direito aos Estados de se protegerem, nomeadamente a obrigação do Estado proteger os seus próprios cidadãos. Agora, a minha pergunta é, vamos os Estados proibirem este tipo de armas, sabendo que os outros todos à volta vão usá-las, nomeadamente contra os meus próprios cidadãos? Isto não faz sentido. E, portanto, não podemos entrar num nível de idealismo que não nos permite defender as pessoas que precisam de ser protegidas. E quem são as pessoas que têm de ser protegidas? E aqui eu concordo com o problema da escala de Cabo Verde, que é os mais desfavorecidos. E os países que são mais atrasados tecnologicamente são as principais vítimas dos grandes crocodilos da inteligência artificial. Há isso sem dúvida alguma. E, portanto, é a regulamentação e é, a meu ver, aumentar drasticamente e incentivar a responsabilidade internacional do Estado.
mais do que proibir preventivamente. Mas agora, como estão a ver, tenho a cabeça a prémio, um cardeal à minha frente. Olhem, se eu não apareceu mandar um postal da Sibéria, já sabem o que aconteceu. O meu nome é Lígia Dias Fonseca, eu sou advogada. De certo modo, já respondeu à questão que eu ia colocar nesta sua última afirmação. Eu também tenho a ideia de que é perigoso, num mundo em que a regulamentação é respeitada por uns e não é respeitada por outros, a limitação preventiva do desenvolvimento de armas desta natureza pode conduzir a um desequilíbrio do mundo. Se nós olharmos hoje em dia para as armas nucleares e para as ameaças que há, ninguém carrega no botão porque sabe que no momento de carregar o botão de um lado, do outro lado também se carrega e há este equilíbrio. Portanto, concordo com esta ideia, sei que a Santa Sede tem desenvolvido esta política de prevenção do desenvolvimento deste tipo de armas, mas não podemos esquecer que os outros não ouvem e, portanto, estão a desenvolver e por isso precisamos. Lembro-me aqui de há uns 4 anos ter estado 4 ou 5 anos na sala das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas, e ter sentido um grande sentimento de alívio de que nesta sala se conseguem os consensos e a paz. E hoje em dia nós sabemos que o que sai daquela sala, afinal, não resolve nada, é só olharmos para o Médio Oriente e ver o que é que está a acontecer na faixa de Gaza. Obrigada. Acho que levantou aqui um problema muito grave, que é objeto de consideração por muitos académicos, não da minha área, mas de áreas paralelas, que é a assimetria entre os Estados, portanto, os Estados completamente em fações diferentes, e de facto isso é um problema grave. Eu, no entanto, acho que há aqui uma coisa com a Santa Sé que eu concordo profundamente, que é a Santa Sé está presa a uma ideia que é: não há Estado, não há governo, não há poder no mundo que seja superior à dignidade da pessoa humana. E este princípio devia ser o que gera a regulamentação da inteligência artificial. Ou seja, o poder dos Estados hoje em dia de saber a minha vida privada é uma coisa enorme. E eu tive o privilégio de fazer assessoria jurídica para o governo britânico, Israel e Holanda e, portanto, eu sei o que é que os Estados sabem sobre a vida privada de cada um dos seus nacionais. E sabem tudo. Eu devo dizer que, pronto, este projeto já é conhecido, mas em 2016, como sabem, o Reino Unido começou a ter uma caça indiscriminada a periquitos e canários e também a baratas. Ora, periquitos e canários desapareceram do céu londrino ou do céu inglês. E as baratas, como sabem, Londres é a cidade das baratas e dos ratos. Para quem vive lá sabe que tem que conviver com estes vizinhos diariamente. Ora, o que é que se fez? Matava-se os periquitos, dissecava-se os periquitos, instalava-se mecanismos de áudio e de televisão, ao ponto que faziam a gravação de áudio e de vídeo das famílias que tinham que ser vigiadas pela polícia britânica. As baratas instalavam-se pela canalização, quando não tínhamos possibilidade de visualização externa através dos periquitos, através das baratas entrávamos dentro das casas de famílias que eram objeto de investigação. Ora, estas famílias alguma vez souberam que foram investigadas? Não. E estas famílias sabem por acaso a quantidade de dados e informação que o Estado reuniu acerca de todas as pessoas à volta? Não. O Estado tem direito de fazer isto? Grande pergunta. Em nome do combate ao terrorismo, permitem-se coisas que essas sim têm que se começar a regulamentar. Existe um espaço sagrado da individualidade de cada pessoa que não pode ser violado por qualquer governo. E eu tive uma discussão com um académico russo, que a Rússia era isto e era aquilo outro, e eu disse-lhe: conhece alguma república que se tenha fragmentado da Federação Russa que queira voltar a ser russa? E ele ficou calado, ninguém quer voltar para lá. Porquê? Porque a dignidade da pessoa humana não é respeitada à função dos outros países. Portanto, eu penso que o princípio da dignidade da pessoa humana, tal qual a Santa Sé e os outros 30 Estados têm vindo a apresentar como o cerne da regulamentação, isso aí eu acho que é de facto a bússola.
Se é pelo esquema da proibição, confesso que tenho as mais honestas dúvidas e espero poder estar cá para o ano. Depois temos o José Luís do CID. Primeiramente, para parabenizar o Sr. Padre pela explanação, bastante interessante. A minha pergunta é que a inteligência artificial poderá também ser utilizada, portanto, no desenvolvimento industrial. E então, não sei, portanto, se o Sr. Padre já fez algum estudo ou se vai fazer as implicações da inteligência artificial no mundo empresarial. Escapa claramente a minha área de investigação direta, embora, como sabe, as universidades nos Estados Unidos têm uma preocupação muito grande de desenvolver protocolos entre a investigação e a indústria. Portanto, há vários pedidos, efetivamente, nomeadamente a Boeing. A fábrica de produção de aviões militares da Boeing é sediada em St. Louis, onde eu estou, e a aviação comercial também vai passar agora para St. Louis. Portanto, há imensos pedidos, nomeadamente desta empresa, de pessoas que trabalham na área da inteligência artificial e do direito para trabalharmos na área da parte da indústria. Portanto, o que eu sei é dos contratos que vamos estabelecendo com a indústria. Portanto, a indústria há muito tempo que é automatizada, no sentido que o processo mecânico de fazer coisas que fazem por repetição, não é? Portanto, fazer o copo, entrar o copo, caixinha, pum, dum, dum. A questão na indústria de uma máquina vir a ter a possibilidade de criar algo de novo é uma possibilidade muito remota. Onde a inteligência artificial na parte industrial tem vindo a entrar de forma, digamos, mais agressiva é na capacidade de teste de situações. Por exemplo, este carro, se for contra uma parede, que capacidade tem de resistência ao choque, que tecnologia temos que fazer para defender os passageiros, por exemplo, a detecção de ameaças, etc. Isso sim. No campo da produção propriamente dita, até à data eu não vi nenhuma empresa que estivesse interessada. Agora, a progressiva automatização tem um problema no campo do trabalho, que cada vez as pessoas são menos precisas. Portanto, isto vai revolucionar o mercado do trabalho, não é? Mas agora, eu acho que nós, homens e mulheres, já demos provas de que somos capazes de nos reinventar e responder com criatividade ao progresso. Portanto, vão nascer novos tipos de trabalhos. Agora, por isso é que eu dizia, sem formação informática, corremos o risco de ser analfabetos na próxima geração. Isso sim. Muito obrigado. Há muita coisa a se falar sobre isto, mas a inteligência artificial é irreversível. A humanidade não há plano B. Ou vamos ou vamos. Ninguém está a pensar deixar de lado a inteligência artificial. Portanto, o que temos que fazer é conviver com ela, tirar proveitos da inteligência artificial de uma forma que o futuro da humanidade leva-nos assim a considerar que os políticos possam ter decisões, ter política sã à volta disto. Eu vou só terminar, porque acaba a mim fazer um remarque dessa conferência, pegar aqui num documento que é um apelo da Roma para a ética da inteligência artificial, compreendendo 3 áreas de impacto e 6 princípios. E dizer que é um texto simples, é o Call for AI Ethics, e é um documento assinado pela Pontifícia Academia para a Vida, subscrito por várias Big Tech como Microsoft, IBM, Ministério de Inovação aqui do governo italiano. E a ideia por detrás disso é promover o senso, né, de responsabilidade, de partilha entre organizações internacionais, os governos, as instituições e o setor privado. É um esforço para criar um futuro no qual a inovação digital e o progresso tecnológico garanta a humanidade na sua centralidade. Portanto, as 3 áreas de impacto, primeiro começa pela ética. Diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Elegeram o segundo pilar como a educação. Transformar o mundo por meio da inovação, da inteligência artificial, significa
empenhar-se para construir um futuro para e com as gerações mais jovens. O terceiro são os direitos. O desenvolvimento diz que o desenvolvimento da inteligência artificial a serviço da humanidade e do planeta deve ser refletido em regulamentações, já vimos aqui, regulamento ou não, e princípios que protejam as pessoas, especialmente os fracos, os desfavorecidos e os ambientes naturais. E os 6 princípios diz-se a transparência, que a inteligência artificial deve ser compreensiva para todos. Fala da inclusão no ponto 2, os sistemas não devem discriminar ninguém. Repara, nós falamos que as pessoas não devem discriminar, agora estamos a apelar para que o sistema não discrimine. Parece confuso, mas é isso que estamos a viver, porque todo ser humano tem igual dignidade. O terceiro é a responsabilidade, parte que o Sr. Padre fez referência. Deve sempre haver alguém, e aqui o deputado Denis fez essa referência também, a doutora Lígia também, deve sempre, portanto, haver alguém que assuma a responsabilidade por o que uma máquina faz. Essa é a referência boa. E quarto, a imparcialidade. Os sistemas de inteligência artificial não devem seguir ou criar preconceitos. Quinto, a confiabilidade. Deve ser confiável a inteligência artificial. E, por último, o sexto é a segurança e a privacidade. Esses sistemas devem ser seguros e respeitar a privacidade dos utilizadores. Fecho com uma reflexão minha, da minha primeira aula de informática no Brasil, em São Paulo, de Engenharia e Telecomunicações. O professor disse assim: vocês estão à frente de uma máquina. É o quê? Computador. É inteligente todo mundo? É inteligente. Ele perguntou: e vocês são? Quem são? Ou seja, ele quis dizer que o computador é burro. O computador só faz o que é que nós fazemos, o que nós interagimos. Toda a inteligência que está por detrás tem que ter dedo humano e vai continuar a ter dedo humano. E fecho com uma... Estamos aqui num campo religioso e fecho com a seguinte mensagem que diz assim: a Sagrada Escritura, no Êxodo 35, 31, atesta que Deus deu aos homens o seu espírito a fim de terem a sabedoria, a inteligência e a capacidade para todo o espécie de trabalho. E a ciência e a tecnologia, por conseguinte, nada mais é que são produtos extraordinários do nosso potencial criativo como seres humanos. O diretor-geral das Telecomunicações e Economia Digital, João da Luz, fez a moderação da conferência promovida pela Escola Universitária Católica sobre inteligência artificial, drones e direito, conferência promovida pelo padre Afonso Seixas Nunes, da Companhia Jesuíta, especialista em direito, professor em várias universidades, mas também é professor investigador na Universidade de São Luís, nos Estados Unidos. Discurso Direto regressa no próximo... Discurso Direto não, Raio-X. Discurso Direto é na próxima segunda-feira. Raio-X regressa no próximo sábado, já sabe. Temos encontro marcado segunda-feira às 7 no Primeiro Jornal. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.